Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Jó 12, verso 13, diz assim: com Deus está a sabedoria e o poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Hoje vamos descortinar um pouco sobre o mundo espiritual, vamos falar de rompimentos espirituais e dimensões espirituais. Darei também algumas dicas espirituais para você crescer espiritualmente. Então ouça até o final. Uma coisa que você precisa entender sobre batalhas espirituais é que quando você vence a batalha na dimensão espiritual, você vence no mundo físico. E depois tudo que acontece no mundo físico é apenas um reflexo do que já aconteceu no mundo espiritual. Por isso que é necessário ter equilíbrio. Você precisa ter uma vida e levar uma vida jejuada. Quando você leva uma vida em jejum e em oração, você fica mais sensível espiritualmente para poder ouvir e ver o mundo espiritual. E para isso você precisa ter uma vida equilibrada no jejum. Depois de muito tempo orando e fazendo vários propósitos de jejum, de um tempo para cá, quando eu vou no culto, vou ministrar no culto, algumas vezes eu tenho flashes de visões. Deus me mostra pessoas, Deus me mostra tocando essas pessoas, mas detalhe, eu nem sei se essas pessoas estarão no culto. Mas quando eu chego no culto e realmente eu vejo que aquelas pessoas estão no culto, então eu sei que Deus vai tocá-las. Por quê? Porque eu tive flashes de visões. Mas às vezes eu não tenho esses flashes, às vezes eu só ouço Deus falar o que Ele vai fazer no culto. E é uma coisa maravilhosa, porque do jeito que Deus fala, do jeito que Deus mostra, acontece. Mas às vezes também Deus fala: hoje eu não vou fazer nada, apenas pregue e vá embora. Por quê, irmãos? Porque Deus sempre revela, não é isso que a Bíblia diz? Deus sempre revela o que vai acontecer aos seus servos. Amós 3, verso 7 diz assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. E então, irmão, a partir de então, esse versículo começou a ser real na minha vida. Antes eu apenas lia, agora eu vivencio esse versículo na prática. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus sempre me fala, Deus sempre me mostra, mas foi através de uma vida de oração e jejum que eu tive esse rompimento espiritual e comecei a acessar essas dimensões espirituais através do Espírito Santo. Mas lembre, quanto mais é dado, mais será cobrado. E para você ter uma vida no Espírito com visões e revelações, você terá que ter uma imersão. Você terá que ter uma imersão na oração e no jejum. E quando você imergir na oração, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. E tudo que você tem um rompimento na imersão da oração, abre-se uma dimensão. Quando você rompe em oração, você consegue acessar uma dimensão. Irmão, saiba que faz parte do desenvolvimento do chamado você aprender a discernir o mundo espiritual. Faz parte do desenvolvimento do chamado você aprender a acessar e a discernir a voz de Deus, a ver e ouvir o mundo espiritual. Tudo isso faz parte do chamado. Por quê? Porque como Deus vai te usar em grandes coisas, como Ele vai te guiar, como Ele vai te ensinar estratégias espirituais, vai te ensinar a lutar batalhas espirituais, se você não conseguir acessar, se você não ter um pleno entendimento disso, você precisa entender, conhecer, discernir o mundo espiritual. Por isso que é necessário você imergir na oração. E quanto mais experiências e acesso em Deus você tem, mais fé vai gerando dentro de você. E saiba que quanto mais experiências espirituais você tem com Deus, quanto mais visões espirituais você tem de Deus, mais se expande a dimensão da sua fé.
E quando essa dimensão se abre na sua vida, toda a experiência, toda a visão que você já teve com Deus, ela é enxertada em você. E isso te faz ter mais fé. Isso gera mais fé em você. Então você começa a aprender com Deus. O Espírito Santo começa a te ensinar muitas coisas. Por exemplo, tem textos na Bíblia que eu já li, já reli várias vezes, mas de repente, quando eu estou ali lendo novamente, de repente acende uma luz e tudo faz sentido e eu compreendo aquele texto de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque não foi carne e sangue que está me revelando, mas o Espírito do Deus vivo. Ele começa a trazer luz e entendimento nas Escrituras e eu começo a entender e a compreender o que está escrito na Escritura. Por isso, então, é necessário o cristão ter uma vida de oração, jejum, de comunhão com o Espírito Santo. E, irmãos, eu tenho observado que a maioria das pessoas vivem uma vida rasa espiritualmente, que entra ano e passa ano, vivem anos, sempre na beira. Parece que elas estão sempre nadando na beira, sendo que existe um rio muito profundo de revelações que Deus pode te mostrar. Mas para isso você precisa ter coragem de mergulhar nos rios do Espírito. Para isso você precisa ter coragem de ter uma vida imersa na oração. Paulo sabia disso. Paulo tinha uma vida imersa na oração. Foi por isso que Paulo escreveu dizendo: orai sem cessar, orai sem cessar. E saiba de uma coisa muito importante, que a oração no Espírito é a maior dimensão da oração. A oração no Espírito é a maior dimensão da oração. Guarde isso no seu coração. E se você não conhece os 3 níveis da oração, eu já gravei um vídeo sobre isso. Assista depois para você entender melhor os 3 níveis da oração, que é o corpo, alma e espírito. E o 3º nível, que é o nível do Espírito, é a maior dimensão da oração. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo, para quem não assistiu, assistir depois, e para entender melhor como funciona a oração e os níveis da oração. Mas saiba que a oração no Espírito é a maior dimensão da oração. Por quê? Porque Deus é Espírito. E Deus vive na dimensão espiritual. E para você se conectar com Deus, você precisa orar em Espírito e estar em Espírito para que você se conecte com Deus. Amém? Por isso, irmãos, é necessário nós termos uma vida de oração. E não ore até Deus ouvir você, mas ore até você ouvir a Deus. Porque todas as vezes que você ouvir a Deus, há um rompimento espiritual e as suas forças espirituais, elas se renovam e o seu espírito se conecta com a dimensão de Deus. E então você começa uma comunhão profunda com Deus. Mas, porém, quando não há esse rompimento na oração, a oração é uma oração cansativa. A sua mente fica distraída com muitas coisas, com preocupações, com os afazeres. Por isso que é essencial você romper em oração. Porque quando nós rompemos em oração, por exemplo, quando eu rompo em oração, 1 hora em oração, é como se eu tivesse orado apenas 5 minutos. O tempo passa muito rápido, eu nem sinto. Para mim é como se eu tivesse orado apenas 5 minutos, mas na realidade passou 1 hora. Por quê? Porque tudo flui melhor. Por isso que você precisa guarde essa chave com você. A qualidade da oração é essencial. Ter qualidade na oração. Mas eu lembro que no começo eu não entendia muito bem como funcionava a oração, os caminhos da oração. No começo eu orava. Por quê? Porque tudo no começo é mais difícil, né? Me dava dor nas costas, dor no joelho, parecia que eu não saía do lugar, não fluía. Mas isso é normal, por quê? Porque estava no começo. Mas conforme você insiste, conforme você vai aprendendo o caminho para a oração, você entende como funciona a oração, a sua vida de oração começa a mudar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te ensinar a orar. E quando você começa a aprender a orar, tudo muda. Glória a Deus, tudo muda. Então, insista, persista, até você aprender a orar. Você só precisa conhecer os processos da oração e começar a orar.
Ore até você orar de verdade. E como eu oro de verdade? Através do Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar a orar. Então, quando você for orar, já peça: Espírito Santo, me ensine a orar, me ensine como orar. E então Ele te ensinará, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e Ele que nos ensina a orar. Peça que Ele vai te ensinar. Se você estiver passando por adversidade no casamento, na família, na saúde, tenha uma imersão na oração. Porque quando você tem uma imersão na oração e coloca em oração essa causa, o milagre acontece mais rápido. Todas as vezes que eu tenho uma imersão na oração, eu aproveito para fazer pedidos rápidos a Deus. E eu digo: Deus, entra em prol dessa causa. E eu faço pequenos pedidos e pedidos rápidos para Deus quando eu estou imersa na oração. E é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, que naquele momento eu consigo ter uma resposta mais rápida de Deus. Então, irmão, imersa na oração, porque o mundo espiritual, ele se move diferente do mundo da terra. No mundo espiritual, a velocidade é mais rápida. A velocidade do som é mais rápida, a velocidade da luz é mais rápida, é totalmente diferente da velocidade da terra. Então, quando você está imerso na oração e você entra nesse nível de oração, tudo que você fala lá acontece mais rápido, chega mais rápido diante de Deus e você já tem uma resposta mais rápida de Deus. Então, essa é a minha dica. Tenha uma imersão na oração para que o milagre aconteça mais rápido, para que a sua causa que você tanto precisa venha acontecer, o milagre venha chegar na sua vida. E quando você imergir na oração, algumas questões na sua vida vai ser mudada e colocada em ordem. E então você vai começar a andar na direção do seu propósito. Porque parece que muitas das vezes a maioria das pessoas ficam patinando no mesmo lugar. Mas quando você imergir na oração, você entender como funciona a oração, você vai começar a andar nos propósitos de Deus e a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Aí você me diz: mas irmã Daiane, como eu consigo isso? Exercício. Exercício. Por exemplo, imagine alguém levantando um peso de 120 quilos. Como uma pessoa vai conseguir levantar 120 quilos? Através de exercícios. Mas aquele que não faz exercício nunca vai conseguir levantar 120 quilos de uma vez só. Por quê? Porque não há nenhuma fórmula mágica. Por isso que você precisa exercitar os seus músculos espirituais. Por isso, exercite a sua vida na oração, pratique o jejum, pratique a vida jejuada. Aí você vai conseguir fluir e ter acesso mais rápido ao mundo espiritual. E quando você fizer isso, você vai conseguir discernir também mais rápido a voz de Deus. Você vai conseguir ter esse discernimento espiritual da sua voz interior, da voz de Deus e da voz do diabo. Você vai conseguir discernir entre uma e outra, mas para isso você precisa praticar a oração. E a prática da oração será essencial para esse aperfeiçoamento. Então pratique, exercite a oração na sua vida. Irmãos, nós precisamos aprender com Daniel. Porque Daniel era tão profundo nas dimensões dos sonhos, visões e revelações. Por quê? Porque Daniel imergia na oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas ele não apenas orava, ele imergia na oração. E mais, Daniel não apenas orava 3 vezes ao dia, Daniel jejuava, tinha uma vida jejuada. E quando, irmão, você jejua, você regula a sua alimentação. Assim você terá mais domínio próprio. Pois quando você aprende a dominar o seu estômago, você consegue dominar mais facilmente os impulsos do pecado. Então, irmãos, grave essas dicas. Não coma tudo o que a sua carne quer. Pratique diariamente ou semanalmente o jejum. Tenha uma vida jejuada. Imersa na oração e leia. Leia sempre a Bíblia. Amém? E para finalizar, todas as vezes que você imergir na oração, 3 coisas vão te acompanhar. Primeiro será a fé, segundo a unção e terceiro a glória. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cristão anda de fé em fé, de glória
em glória. E a unção será a capacitação que vai vir do alto para você realizar o seu propósito na terra. Então, tenha uma vida imersa na oração para que você venha cumprir e a realizar o seu propósito na face da terra. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.